Gálatas, capítulo 6. Vamos lá ver se a gente consegue continuar aquilo que começamos. Gálatas, capítulo 6, verso 6 em diante. Nós estudamos aí, né? Começamos do capítulo 5, verso 6 em diante. A palavra de Deus diz assim. Eu vou ler na tradução e eu já explico já. Também, aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Deixa eu só ver aqui para eu não me perder. Ok. Verso 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Vamos orar. Deus é gracioso, louvado seja Deus pela sua palavra. E até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra. Clamamos, em nome de Jesus, clamamos novamente, para que o teu Espírito nos dê o discernimento necessário, para que a tua palavra seja viva e eficaz em nossos corações, nos dê a clareza dos céus, mas nos dê também o caráter celestial. Ajuda-nos nisso e alimenta-nos nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu tenho estudado com vocês desde o capítulo 5. Na verdade, o capítulo 5, você viu lá no verso 1, ele fala: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Eu fiz questão de voltar o capítulo 5, desde o início, para que entendêssemos o que está em jogo aqui. O que está em jogo é o conceito de liberdade, onde ele diz que se alguém tentar empurrar Jesus Cristo, é Jesus Cristo e mais alguma coisa para poder andar na fé cristã, obviamente está perturbando a vida da igreja, está incitando a rebeldia, está obrigando com que, de novo, a igreja se coloque num jugo de escravidão, tentando obedecer à lei cerimonial, fazendo com que seja obrigado a guardar toda a lei, o que a gente sabe que é impossível, né? E deixando com que as pessoas corram bem. Eles até estavam correndo, aliás, até diga-se de passagem, ele diz assim: vocês corriam bem, quem que vos impediu? Então a impressão que dá é que eles vinham bem na carreira cristã e parece que em algum momento foi atravancada essa carreira, essa correria, a correria do bem, a correria da espiritualidade. Isso significa que qualquer um de nós pode ir muito bem na vida cristã e, eventualmente, aparecer alguém, sempre é por intermédio de uma pessoa, aparece alguém que traz essas características de perturbação, rebeldia, de uma tentativa de nos empurrar para a escravidão ao invés da liberdade. Enfim, os detalhes nós vimos lá. Então, significa que, ao contrário disso, a característica da liberdade é que fomos chamados para servirmos em amor, andando no Espírito, porque só consegue servir em amor quem é cheio do Espírito. Isso aqui nós explicamos com clareza e com todos os detalhes aí anteriormente. Prosseguimos aí com a indagação, entrando no verso 26, no capítulo 6, tentando agora identificar como é que nós podemos fazer para enxergar as pessoas que servem em amor, cheias do Espírito. É essa a pegada até agora. Então eu sei que eu tenho que servir em amor andando no Espírito. Ninguém consegue fazer as duas coisas se não tiver a terceira. Os detalhes nós vimos. E a pergunta é: como é que eu sei agora quem é cheio do Espírito que serve em amor? Então as evidências eu estou tentando demonstrar para vocês. A primeira delas, nós vimos lá, é que serve e não fica sendo rival, torrando a paciência dos irmãos, no verso 26, tanto para cima quanto para baixo, tanto de vanglória quanto de inveja, os detalhes eu expliquei lá. Okay? Solidariedade,
é aquela ideia de levarmos as cargas uns dos outros. Não só vivermos sozinhos, não tentarmos nos lançarmos a um tipo de vida de cristianismo eremita. Isso aí é viagem, isso não existe. Tá? Isso é doentio, a gente deve aprender a levar as cargas uns dos outros, obviamente fazendo diferença entre carga e fardo. Os detalhes eu também já expliquei lá. A outra coisa, a outra evidência é que a gente deve corrigir sim, não sermos insensíveis, né? Então, as correções seriam, no verso 1, os que são os espirituais, com espírito de brandura, fazendo uma autoavaliação toda vez que a gente corrige a vida de alguém, e assim por diante, os detalhes também, eu também já expliquei lá. A outra questão é que a gente deve fazer uma autocomparação justa. E para isso, eu citei a versão holandesa, né? Onde traz do verso 4, explicando que a gente deve se comparar não aos nossos irmãos, mas ao nosso irmão mais velho, porque daí sim a comparação é justa em cima de nossos irmãos que foram surpreendidos em alguma falta, aí você e eu vamos nos comparar em relação a ele, é lógico que a gente vai crescer o nariz, né? Crescer, aí é fácil. Eu quero ver crescer junto com Jesus Cristo, aí a conversa é diferente. Então, em vez de se comparar com os outros, se compare com o outro. Aí fica bem melhor. Essa é a comparação justa. Nessa pegada de tentarmos entender quais são os critérios que nos ajudam a identificarmos as pessoas que servem amor cheias do Espírito, no verso 6 há uma continuidade disso. Por isso eu fiz questão de ler a primeira palavra com a expressão também. Os linguistas entendem aqui, isso é muito importante, entendem que a expressão mas vem de uma preposição chamada de, que em grego significa mas também ora. Então a gente brincava, né, fazia lá um processo mnemônico. Quando você der, lembre-se de também orar. Era um jeito de a gente gravar, né? A grande pergunta é se isso aqui é uma conjunção adversativa de ideia contrária ou é uma conjunção aditiva. Isso faz toda a diferença. Porque se for de ideia contrária, ao invés de fazermos algo, devemos fazer o contrário. Então, anda com o carro durante o dia, mas ao invés da luz apagada, a luz acesa. Percebe? Então são ideias contrárias. Não é esse o ponto aqui. Por isso que esse negritinho aí que o homem semear também se fará, joga fora, porque isso não tem nada a ver com Bíblia. E a primeira palavra, que é o verso mas, você pode escrever na sua Bíblia. Fica melhor para essa conjunção aditiva, a expressão também. O que significa dizer que, na nossa explicitação, leitura tranquila do texto, é que as pessoas que servem em amor cheias do Espírito são aquelas que no verso 26 elas servem, não ficam sendo rivais, são aquelas que no verso 2 são solidárias, levando as cargas, são aquelas que no verso 1 corrigem os irmãos, e são aquelas que no verso 4 fazem uma comparação justa. E no verso 6 continua, dizendo a mesma coisa. Além destas questões de sermos servis, sermos solidários, corrigirmos os nossos irmãos e buscarmos uma autocomparação justa, além disso, nós precisamos aprender a sermos gratos como uma evidência de alguém que serve em amor cheio do Espírito. Diz aí, no verso 6, também, uma conjunção aditiva, tá? Acrescentando um raciocínio, aquele que está sendo instruído na palavra, quem é esse cidadão que está sendo instruído na palavra? Se você tirou o negritinho e colocou a palavra também, é óbvio que são essas pessoas do verso 1 que foram surpreendidas em alguma falta. E que alguém vai corrigir com espírito de brandura, vai fazer aquilo que Paulo ensinou a Timóteo, que o servo de Deus precisa ser brando para com todo mundo, apto para ensinar, a palavra ali é didático, a pessoa precisa ter didática. A didaticidade ajuda quando eu pego uma pessoa que foi pega eventualmente numa falta, a sentar do meu lado para eu ajudá-la a sair daquelas circunstâncias, porque por alguma razão ela ou quebrou, ou não entendeu, ou está se distanciando da revelação clara de Deus para cada um de nós. Então, para estas pessoas
que estão sendo instruídas. Quem é a pessoa que está sendo instruída na palavra aqui? Não tem outra, só pode ser essa. O assunto é esse. O assunto é alguém que foi pego em alguma falta e que comumente, não exclusivamente, é a palavra que significa catecúmeno, que é aquele que está iniciando a fé cristã. Então, eles que vêm, eu me lembro do início da minha carreira cristã, cheios de dificuldades, de vícios, de falta de entendimento, a confusão estabelecida, as coisas não estão plenamente claras, e a gente anda em virtude dessa falta de maturidade. Isso é tão sério que Paulo vai dizer que as pessoas que devem ser indicadas ao presbiterato, elas não podem ser neófitas, novas na fé. Para quê? Para que elas não se ensoberbeçam, elas não entendam que as coisas precisam vir com o tempo, elas precisam ser cultivadas, e elas cresçam achando que são melhores do que as outras, e se esquece que a necessidade, eu vou explicar isso logo daqui a pouquinho, mas a necessidade de algum tempo para fazer com que as coisas sejam maturadas no nosso coração, também aconteçam com a vida dela. Mas, como eu disse, não exclusivamente, não são só os catecúmenos, aqueles que estão sendo instruídos, os novos na fé, que comumente podem ser estes a serem surpreendidos em alguma falta, e agora eles precisam, à medida que foram instruídos, voltarem para agradecer aquele que os instruiu. É este o assunto aqui do verso 6. Mas não são só os catecúmenos, há pessoas também mais velhas que precisam, por isso que todos nós precisamos de pastoreio. Mas é óbvio que Jesus Cristo diz, um cego guiando outro cego, vai todo mundo cair no abismo. Então, não tem graus iguais de santidade, é óbvio que quem é muito se dá, muito se cobra, e, portanto, se espera que aqueles a quem muito se dá, muito se cobrará, tenham um grau de santidade maior e incorram em circunstâncias de falta de maneira menor, quer seja numericamente falando, quer seja em termos de gravidade ou intensidade também falando. Significa que até aqui fica claro, absolutamente claro, que qual é o ponto de Paulo? Como é que eu vou identificar uma pessoa que serve em amor, andando no Espírito? Qual é a evidência disso? De todas aquelas, é alguém que é grata. É alguém que, quer seja iniciante na fé ou não, ela é capaz de voltar a estas pessoas que estão ajudando ela a esclarecer, tomar uma iluminação, uma condição melhor de enxergar a vida para tomar decisões que reflitam não mais a imaturidade em que se encontrava. Então, essas pessoas, de que coisas boas elas estão falando? É obviamente que, isso é muito importante, de que coisas boas? É óbvio, ser grato por todas as coisas boas, aquele que o instruiu, as coisas boas dentro do contexto das virtudes cristãs, dentro do contexto de ajuda no caminho em direção à maturidade. Dentro do contexto certamente aquelas questões que são imateriais, mas também espirituais. Então, não está falando, pode ser, mas preponderantemente falando, não é este o contexto de pessoas que foram surpreendidas em alguma falta. São pessoas que têm, por alguma razão, alguma dificuldade de discernimento. Que Hebreus vai dizer que somente com a prática essa experiência pode ser alcançada. Então, o ponto é que ele diz assim, também, além de fazer essas coisas, do capítulo 5, verso 26 até o capítulo 6, verso 5, como uma demonstração de alguém que serve em amor cheio do Espírito, a pessoa precisa aprender a ser grato, porque existe muita ingratidão no coração do ser humano. A ingratidão de saber valorizar o know-how que Deus se utiliza da vida de pessoas para atravessar o nosso caminho, para nos ajudar naquilo que era motivo de tropeço para todos nós. Você vai se lembrar, não precisa ir muito longe. Histórias de ingratidão, infelizmente, são numéricas. Não só na nossa história de vida, mas nas Escrituras, um dos grandes exemplos são os leprosos que foram curados, volta só um, e a pergunta que fica, e os outros, não voltaram? Mas tudo bem, ali está falando de uma ingratidão de alguém que recebeu alguma coisa imediata, presta atenção.
Os leprosos foram abençoados, os catecúmenos do verso 6, iniciantes ou não, também foram. Os leprosos foram abençoados instantaneamente, os catecúmenos foram iniciantes na fé ou não abençoados instantaneamente. Porque você sabe disso, que quando eu e você temos alguma dificuldade, alguém fala alguma coisa, a gente vai para casa maturando, depois a gente volta, mas se certifica que é aquilo mesmo. Será que é dessa maneira? A pessoa diz, é desse jeito por causa disso, disso e disso. Aí você volta para casa, é isso mesmo. Aí depois você fica em dúvida de novo, mas e como é que fica essa verdade em relação a outras verdades? Aí o camarada tem paciência e vai explicando em relação às outras verdades. Então demora, o processo é muito mais lento em desenvolvimento do que aqueles camaradas que receberam de maneira imediata a cura em relação à lepra. Lá foi rápido. Aqui é demorado. Se rápido, recebendo de maneira imediata, algo que não custou um desenvolvimento, algo que não custou tempo, algo que não custou um labor, algo que não custou o desgaste de minutos, desgaste de horas, desgaste de, quem sabe, noites sem dormir, desgaste de até questões que talvez nem você saiba exatamente qual é a melhor maneira de instruir para a pessoa sair daquela circunstância. Há um processo que traz um desgaste nesta relação entre aquele que instrui e aquele que está sendo instruído. Se aqui a ingratidão é enfatizada na Bíblia por aqueles que receberam determinado tipo de benefício e não voltaram, e aqui? Aqueles que recebem um tipo de benefício e não voltam para agradecer, a despeito de todo o desgaste de pessoas que Deus levanta para colocar em nosso caminho para nos abençoar. Então, é óbvio que a gratidão é uma evidência de alguém que serve em amor, cheio do Espírito Santo de Deus, porque se não for o Espírito Santo de Deus, eu e você somos pessoas ingratas por definição. A gente gosta de receber, mas não gosta de reconhecer. A gente gosta de ir ao nosso reino e não gosta de ir ao reino dos outros. A gente gosta de o meu pirão primeiro e não gosta de ir lá e dizer o quanto que isso foi importante para nós. Primeira coisa aqui, que tem nada a ver com questão material, eu queria dizer, inicialmente falando, se você quer servir seu irmão cheio do Espírito Santo de Deus, aprenda um conceito fundamental e espiritual: gratidão com as pessoas que Deus coloca em seu caminho para lhe abençoar, com tempo, com desgaste, com noites em claro, com dias em claro, com momentos onde não sabe a resposta direito, mas que há uma preocupação e um envolvimento de tempo e de dinheiro para fazer com que as coisas fiquem claras no seu coração, para que o mesmo desfrute daquele que instrui tem diante de Deus e que alguém certamente gastou com ele, você possa reconhecer na sua vida que Deus tem levantado pessoas assim. Então aprenda a agradecer a Deus, mas aprenda a voltar lá e agradecer a vida destes irmãos. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas. Porque certamente surpreender alguém em alguma falta é ruim. A Bíblia diz lá em Hebreus, é desgostoso. No início dá uma sensação ruim, insossa, sem sabor, de algo amargo, de alguma coisa que a gente não gosta. Todas as coisas boas, não é só chegar e dizer, fulano, estou lascado, me ferrei, estou longe de Deus, me embolei, estou com a vida complicada, estou desse jeito. E aí o outro camarada ouve, chora, vê qual é o melhor jeito e vai caminhando, andandinho, vai orando, vai lendinho, vai aprendendinho, vai estudando, vai compartilhando. E aí você fica bom e vai embora. Volta lá, irmão. Faça participante de todas as coisas boas, irmão. Vem cá. Lembra que eu vim aqui que eu disse que eu estava lascado? Agora eu estou deslascado. Acabou a lasca. Lembra quando estava ruim? Estou bom. Lembra quando eu estava complicado? Estou descomplicado. Lembra a minha vida embaraçada? Desembaraçou. Lembra quando eu estava enrolado? Desenrolei. Lembra quando eu estava longe? Estou perto. Isso. Compartilha com ele. Compartilha com ela. Compartilha com as pessoas das quais Deus tem sido bom com a nossa vida, irmãos. Compartilha tudo de bom com ele. E não apenas tudo de ruim com ele. A gente gosta de compartilhar o ruim, mas esquece de compartilhar o bom. Segundo,
Segundo, mas dentro desse critério seria servir e não ser rival, ser solidário e não ser individual, sensível para corrigir e não ser insensível, aprender a fazer uma comparação justa e não injusta, aprender a ser grato, mas mais do que isso, aprenda o conceito de santidade. Santidade dá trabalho. Dentro dessa pegada, percebe aí? Também aquele que está sendo instruído, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui, e em relação ao verso 1, porque eu fui pego em alguma falta eventualmente, no verso 7, o contexto é esse, é o contexto das virtudes, é o contexto do que leva à maturidade, é o contexto daquilo que é espiritual, é o contexto daquilo que não é palpável, majoritariamente falando, é o contexto daquilo que traz iluminação ao nosso coração, é o contexto daquilo que Provérbios diz que, se você puder, vende tudo que você tem para adquirir sabedoria, porque ela te dará vida, honra e glória. Nesse contexto que não está ligado diretamente, pode estar incluído, mas não está ligado proporcionalmente naquilo que é mais importante das coisas materiais, ele diz, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear também se fará. Por quê? Porque o homem que semeia para a carne, de que carne que ele está falando? As obras da carne, esse é o contexto. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, preste atenção, você que foi instruído, preste atenção, você que foi abençoado, preste atenção você que é iniciante na fé, mas preste atenção principalmente você que não é iniciante na fé. Você foi instruído, você foi abençoado e agora você teve a peste e a coragem de voltar. Mas se você não teve a peste e a coragem de voltar e está tendo dificuldade em aprender, não se engane porque você está aprendendo e se isso é uma verdade sine qua non essencial e inequívoca, significa dizer que se a gente quiser colher santidade, tem que ter semeadura. Semeadura, graças a Deus que tem um texto como esse na Bíblia. Graças a Deus porque isso resolve um monte de questões no nosso coração. Não só que a gente precisa voltar para agradecer nas coisas que recebemos, imaterialmente falando, de maneira proporcional e primordial, mas também precisamos entender da importância que existe daquilo que eu tenho aprendido a colocar em prática. Porque se eu não colocar, de Deus não se zomba, ele vai cobrar. Porque foi ensinado, porque foi desgastado, porque foi instruído, se foi corretamente, obviamente, né, que eu estou levando isso em consideração, se foi feito isso, praticamente o que ele está dizendo é de que se a gente quer colher as obras da carne, a gente vai plantar a carne. Aquele negócio de, como é que é? Quem planta, vento colhe tempestade, não é assim? Desse jeito aí. Então, você colheu, fez uma asneira, você vai colher asneira, irmão. Tem jeito. Agora, pode ser que a gente, fazendo bem, a gente ainda assim colha de maneira errônea pessoas ingratas. Está lá o Salmo 109, uma demonstração clara disso. Como o próprio Jesus Cristo. Tá? Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas, basicamente, me interessa o conceito de semeadura. Tem gente aí que fala que as obras da carne... nossa, velho, eu semeio aqui na minha vida, boto R$100 ali e o Espírito de Deus me dá... Que viagem, que loucura é essa, mano? Tem nada a ver uma coisa com outra. O contexto está falando das virtudes. O contexto está falando das obras da carne de Gálatas, capítulo 5. Qual que é o verso lá? Para não errar aqui. Gálatas, capítulo 5, verso 16. As obras da carne que eu expliquei quais são, não são exclusivamente aquelas envolvidas nos erros sexuais, mas ele também está falando as obras do Espírito aqui, Gálatas, capítulo 5, verso 22 em diante. Obras da carne e obras do Espírito. Agora ele vem, no capítulo 6, falando de uma semeadura da carne e do Espírito. Do que ele está falando? Do que ele acabou de dizer no capítulo 5. Da onde que as pessoas tiram? Para ficar inventando, para poder explorar a vida dos outros, para tirar dinheiro do seu bolso. Tirar dinheiro desnecessário, vendendo uma promessa que Deus não prometeu. Isso é loucura, irmãos. O que ele está dizendo aqui é que as obras da carne, dita no capítulo 5, verso 16 e verso 22, as obras do Espírito, é o que ele está dizendo da semeadura. A semeadura da carne, do capítulo 5, verso 16, e a semeadura do Espírito, no capítulo 5, verso 22 em diante. É isso, é simples assim. Então, a ideia de semeadura é você que é semeador, e se não semeou, você pega um cantinho da sua terra, a partir de hoje estou mandando você semear. Semeia aí salsinha, feijão, qualquer coisa. Eu tinha um pedacinho de terra lá, eu não sei nem o tamanho dessa mesa aí, 4x4? Não, acho que era menos, 2x2, negócio pequenininho lá.
Mano, pensa trabalheiro, velho. Vinha um trado de uma tiririca. O dia que você pegar essa tiririca na esquina, pode atropelar, velho, porque nasce 20 em torno dela. É impressionante. Você arranca uma, tem 10 em torno. É igual aqueles dragão lá. Você corta a cabeça de um, aparece 10 no lugar. Meu, os caras estão até estudando a fertilidade da tiririca, tão fértil que é, porque vai o camarada lá, ele diz assim, eu vou matar a tiririca com veneno. Meteu o veneno lá, virou seco, torrou, até a terra matou. E aí brotou a tiririca verde, parece que aquilo foi fertilizante para a tiririca. Eu nunca vi daquele jeito. O que significa que a plantação, irmãos, dá uma ideia de progressividade e a plantação dá uma ideia de trabalho. Que obras da carne são plantadas e que progressivamente dá trabalho e nós vamos colher. Mas a santidade dá trabalho, é plantada, envolve planejamento, envolve humildade, progressão, nos colocar diante de Deus para que aquilo que nós estamos fazendo, trabalhando, planejando, Deus faça brotar. Então ninguém acorda hoje, esse era um dos princípios de João Amós Comênios na Pansofia de Comênios. 1580 entrando em 1600. Já falei para vocês sobre a dignidade humana daquilo que Comênios enfatizava e que influenciou diretamente a vida de Jean Piaget. Naquela obra de 1980, obras escolhidas, selecionadas de Piaget, onde o marxismo entra no Brasil por essa obra, pelo ensino de Piaget. Então, ele fala que uma das coisas que Comênios dizia era que ele respeitava as fases. Você não planta o feijão hoje, quem que já não teve essa experiência do filho plantar e dizer, e aí, pai, mas não nasceu ainda? Eu falei, calma, filho, não é assim não, velho. Você plantou, acho que brota assim, plantou agora planta hoje à noite para colher feijão amanhã, antes do almoço, para você poder almoçar feijão. É assim que funciona? Vai nessa, vai morrer de fome, irmão. Porque existe um tempo adequado, existe um tempo necessário. Tem plantações aí que você vai no Ceasa comer fruta, aquilo está bonito, que você morde, não tem gosto nenhum, não tem nada, aquilo é insosso. Por quê? Porque colheram fora de hora. Porque colocaram coisas que não eram para colocar, para apressar no processo de desenvolvimento. Estragou, joga fora aquela fruta. Só tem beleza por fora, por dentro não tem nada. Para ter um caráter cristão, para ter gente de honra, para ter gente de hombridade, pessoas que colocam a causa de Cristo em primeiro lugar, para ter maturidade. Estas coisas precisam ser planejadas, irmãos. Essas coisas precisam ser trabalhadas. E essas coisas não nascem da noite para o dia. Não é à toa que a Bíblia diz que os diáconos precisam primeiro ser experimentados. Se mostrarem aptos, que eles sejam ordenados. Os presbíteros principalmente. Aí você vai dizer, ai, que malagem agora de poder ficar testando presbítero e diácono. Agora quando é para pastor, testa, não sei quantos testes que eu passei para poder ser ordenado. Vai na igreja, 45 acampamentos. Presta atenção se a igreja manda, o presbitério, 43 pessoas para te avaliar. A cada ano, 29 pessoas te perguntando um monte de coisa. Quando termina, mais de licenciatura para ver se é bom mesmo. Para chegar no pastorado leva tempo. E ainda assim, tem pessoas que chegam de maneira imatura, ainda sendo experimentados, ainda sendo tolhidos, ainda sendo trabalhados. Acontecem de pastores que são absolutamente imaturos porque não teve tempo de maturação. O suco do Espírito ainda não se desdobrou no coração dele. Ainda existem coisas encalacradas e que demoram. Ainda existe uma imaturidade que pode ser ligada à jovialidade ou não. Aí tem pastores que no início da carreira cristã faz um monte de asneira. E aí a gente vai com o tempo, vai entendendo, vai amadurecendo. E aí depois de 10 anos de pastorado, 15 anos de pastorado, você fala, meu Deus, não dá para começar o pastorado de novo não, porque seria muito mais proveitoso, muito mais rico, agora eu estou pronto. Eu sei que ele entrou, mas para chegar na juventude, no pastorado, ele teve que passar por muitos testes. Agora vem um camarada na igreja e acha que para ser diácono e presbítero, ele não precisa ser testado para nada, que isso é moagem. Para cima de Moá, não, irmão. Tem coisa que leva tempo. Santidade leva tempo. Para aqueles que plantarem, para aqueles que planejarem,
e que no pedacinho de terra que eu mandei você plantar a partir de hoje, que você vai ver a tiririca brotando, para você ter uma ideia, desisti, não aguento mais. Tiririca me venceu, porque eu ia lá, tirava, ela voltava, eu ia lá, tirava, voltava, pois eu vou ganhar nesse negócio. Eu ia lá, tirava, voltava, aí chega um ponto que eu acho que eu vou desistir desse negócio, porque eu não aguento mais. Isso dá um trabalho do tamanho do dia inteiro. Você imagina se planta que tem a sua complexidade, que não chega nem perto na complexidade que existe no ser humano. Se ela, nessa complexidade, a gente vence, mas a muito custo, que dirá o ser humano em todas as suas complexidades, refletindo a grande complexidade do nosso Criador. Leva tempo, irmão. Larga a mão de ser... Como é que é o nome daquele ratinho? Arriba, 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 arriba. Como é que é? Ligeirinha. Aí, ó. O oráculo me diz, ligeirinha, o homem do sapatinho de fogo. Lembra lá? Tem gente que gosta de ser ligeirinho, mas ele está fazendo ali. Calma, irmão. Não, mas vai para lá. Calma, irmão. A Bíblia diz que não seja apressado para impor as mãos sobre os outros, que existem determinados pecados que aparecem só com o tempo. É por isso que tem muitos escândalos no meio da igreja. Santidade leva tempo, santidade leva planejamento, santidade leva esforço, santidade leva respeito pelas fases para que a maturação do Espírito aconteça. Então, não se engane. Nenhum de nós vai ser santo se não planejar, não trabalhar, não plantar, não tirar a tiririca e, em última instância, pedir a Deus, tem misericórdia de mim. Preciso orar mais, Senhor, lê tua palavra também, mas uma coisa eu peço a ti, tem pena de mim, Senhor, tem pena de mim, Senhor. A tentação é tão grande, por onde quer que eu ande, mas uma coisa eu peço a ti, ó Deus, tem pena de mim, Senhor. A gente tem que aprender a não querer ser arrogante, de dizer assim, plantei o feijão, tá? Posso colher? Irmão, nem nasceu, velho. Viu? Já dá pra gente botar o feijão ali na panela? Só se eu colocar o algodão, não tem nada. Tá seco. Não deu tempo. A gente precisa aprender a respeitar fases. Só vai ser santo na igreja quem entender o processo e a necessidade de trabalho duro, trabalho forte, trabalho constante. Vai hoje, você plantar e amanhã não planta, amanhã você não colhe. Se quer colher sempre, tem que plantar sempre. Se quer colher para o Espírito, tem que tirar as tiriricas da carne. Não tem jeito, irmão. Então, esse é um belíssimo de um texto. Que aqueles que levam a sério a plantação, levam a sério não só a gratidão, mas levam a sério a plantação envolvida no processo de santidade. Porque se plantarmos para a carne, das obras da carne, nós colheremos corrupção. Se plantarmos do Espírito, das obras do Espírito mencionadas logo anteriormente, não inventa, tem nada a ver com dinheiro, é isso que a gente vai colher. Esse texto tem sido muito citado na questão de dízimos e ofertas, e vai devagar, porque isso aqui está falando de virtudes. Eu termino dizendo que todos esses processos, a pessoa também precisa aprender. Olha só que interessante. No verso 6, aprender a olhar para o outro, para aquele que o instrui. Você já ligou para aquele que Deus tem abençoado? Você já foi na casa, já compartilhou a coisa boa? Foi lá aprender, dizer, fulano, vem aqui, você teve na minha vida no momento de dificuldade, eu queria que você tivesse na minha vida no momento de facilidade. Nossa, aprenda a fazer isso, irmão. Isso faz parte da vida cristã, não tem nada a ver com dinheiro, tem gente aí vendendo esse texto aqui por dinheiro. Velho, quem quiser ir, vai, estou fora. Tá? Então, seja grato com aquele que está instruindo. Olhe para o outro. Verso 7 e verso 8. Leve a sério o processo de plantação. Olhe para si. Mas, ele termina. E, no verso 9, não só olhe para si, mas olhe para os outros. Olha que fácil. E não nos cansemos de fazer o bem. Que bem, irmãos? O bem que nós recebemos das virtudes. De alguém que ensina, de alguém que leva a sério,
de alguém que viu a gente ser surpreendido eventualmente em alguma falta e ensinou, gastou tempo, chorou, trabalhou, investiu dinheiro, investiu pesado, e agora a gente amadureceu, e aí com isso que a gente aprendeu, a gente leva a sério a nossa própria vida, leva a sério o nosso próprio coração, como dá trabalho, como não é fácil tirar as obras da carne, a tiririca da vida, plantar para o Espírito, para a gente também começar, continuar o processo de colheita. E agora não só recebemos do outro, não só fazemos com a nossa vida, agora nós replicamos para os outros. Isso! Então, não nos cansemos de fazer o bem. Esse texto aqui é citado para a junta diaconal. Está vendo, junta diaconal? É porque a seu tempo ceifaremos, e principalmente os da família da fé, leva uma cesta básica. O texto não está falando de cesta básica, irmão. O texto está falando da cesta do Espírito. O texto não está falando de feijão e arroz material, mas está falando de feijão e arroz imaterial. O texto não está falando de fazer o bem, levando um par de chinelo para quem precisa, mas fazendo o bem, levando um par de discernimento para quem é insensato. O texto não está dizendo para a gente levar aquilo que está faltando materialmente, embora isso possa ser incluído, mas não é nunca o ensino principal, mas levar aquilo que espiritualmente está faltando na vida dessa pessoa, que está levando ela ao embaraço. Está levando ela a ser surpreendida em falta, está levando ela a deixar de ser espiritual, está levando ela aquilo que é caracterizado por obras da carne, e que ele disse que se aquele que semeia para a carne vai colher corrupção. Então, se não foi ensinado, se agora não prestou atenção na sua vida, então este bem que lhe fizeram, e este bem que você faz a si, agora você faz ao outro. De que maneira? Senta aqui, meu irmão, porque alguém sentou comigo. Eu vou te ensinar aquilo que me ensinaram. Eu vou mostrar para você aquilo que me mostraram. Eu vou mostrar que leva tempo a santidade, que ela precisa ser trabalhada, que tem um jeito para caminhar, tem uma forma de colher. A gente precisa levar a sério isso, precisa ter espírito de brandura, e a pessoa vai aprendendo da mesma maneira que você também foi aprendendo com o outro. E se você não desfalecer para fazer o bem, agora que você está nessa posição, você sabe o que é que o outro passou para não desfalecer, para fazer o bem para a sua própria vida. Isso faz todo sentido, meu Deus do céu. Então, você quer falar de junta diaconal? Eu prefiro entender que esse texto está falando da diaconia e não do diaconato. A diaconia é ir lá e tirar as cadeias da injustiça onde quer que elas se manifestem. Isso. É esse o jejum que Deus pede. A prática da justiça. É isso. E aí, quando a gente orar, Deus vai ouvir as nossas orações. É isso. E aí, depois de nós tirarmos o dedo que ameaça, a voz que se sobressai, aquelas pessoas que tentam embarcar a vida das outras num processo de injustiça, que tentam literalmente colocar cangas espirituais sobre a vida dos outros, vai lá e acaba com a raça, traz liberdade à vida dos outros, porque foi essa liberdade que nós recebemos em Cristo Jesus, e é recebida essa liberdade, o que é que você faz? Você vai lá e ensina, mas às vezes a gente tem vontade de esmorecer, dá vontade de parar. Por quê? Porque o outro parece que não aprende, parece que dá trabalho, parece que eu estou sozinho, parece que só eu estou ensinando desse jeito, parece que o processo de discipulado individual é um trem que dá trabalho, tamanho do dia inteiro, que eu nem sei se vale a pena. Vale, irmãos. Então, da mesma maneira que alguém não desistiu de você, aprenda a não desistir de seu irmão. Da mesma maneira que alguém investiu tempo para fazer o bem espiritualmente a você, faça o bem espiritualmente a seu irmão, especialmente os da família da fé. Perfeito. E aí você liga isso com Daniel capítulo 12, que diz que no último dia, quando a tribulação se manifestar como nunca houve na face da terra, na história da humanidade, vão se levantar pessoas que serão verdadeiras estrelas guias. Não aquelas de Judas que são estrelas errantes, mas aquelas que são estrelas brilhantes. Isso! Que se levantam, não aquelas de Judas para serem pedra de tropeço, mas aquelas de Daniel para tirarem a pedra de tropeço. Não aquelas de Judas, que literalmente são nuvens sem água, mas essas para fazerem jorrar o verdadeiro Espírito de Deus sobre nós. Isso tem nada a ver com cesta básica isso aqui, irmão. Você pode até levar uma cesta básica, mas, pelo amor de Deus, não é só os diáconos que eu estou me referindo aqui, não. Mas, pelo amor de Deus, o bem aqui é espiritual, irmãos. O bem aqui são das virtudes, das obras do Espírito. Disso que a gente sabe que dá trabalho. Então, você que aprendeu de alguém, volte para agradecer, e do mesmo jeito que ele não desistiu de você, não desista da vida de seu irmão. Faz sentido?
Ai, ai, ai. Tem gente querendo aproveitar para ganhar dinheiro em cima dos outros, em cima desse texto. Entendeu agora por que eu queria voltar desde o capítulo 5 para acabar com esses negócios no meio da igreja? Acabar não, né? Mas sei lá. Quem quer ir, vai, né? Mas quem avisa, amigo é. Eu te avisei. Deus chama a gente para fazer o bem. Especialmente da família da fé. Isso, eu vim aqui orar por você. Isso. Eu vim aqui sentar com você para te explicar alguma coisa. Isso. Eu vim aqui trazer um material que você precisa estudar. E se você tiver dúvida, eu estudo com você. Isso. Eu vim aqui para mostrar como é que essa verdade se aplica na vida. Isso. É isso que a gente deve fazer com os nossos irmãos na fé, primordialmente. Porque é deste bem que o texto está se referindo. Lembre-se do outro que te ensinou, olhe para si e aprenda a olhar para os outros. Quem faz isso é literalmente uma evidência de alguém que serve em amor, cheio do Espírito. Vamos orar. Que Deus nos ajude a servirmos aos nossos irmãos dessa forma. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Que coisa maravilhosa esse texto, que mostra que precisamos levar a sério a plantação do Espírito, que é uma plantação que exige planejamento, esforço, constância, confiança no Senhor de que aquilo que foi plantado brotará. Não podemos desistir. A seu tempo nós ceifaremos. Ajuda-nos a sermos pessoas gratas. Recebemos tanto bem de outros e esquecemos de voltar para compartilhar o bem que recebemos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos replicadores. À medida que recebemos esse bem, ajuda-nos, na mesma medida, a transmitirmos esse bem a outros, especialmente aos nossos irmãos na fé. Ó Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse ensino maravilhoso de evidências de alguém que serve em amor, cheio do Espírito de Deus. É uma pessoa grata, é uma pessoa plantadora, mas também é uma pessoa replicadora. Faz isso em nossa igreja, faz isso em nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.